Boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia. Eu sou paciente do Pérola, né, do Centro de Pesquisas. Para quem não conhece, o Pérola, ele é referência, né, em pesquisa e em desenvolvimento de novos tratamentos e novas drogas para o câncer de mama e para o câncer uterinos. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, né? Hoje tem muitas meninas que elas têm um certo tabu, né, com relação à pesquisa, já acham, né, que são cobaias. E hoje a gente trouxe algumas perguntas, né, para algumas doutoras, temos algumas convidadas aqui, que é a doutora Andressa Amorim, a Larissa Crispim e a Sabrina Rondello. Elas vão estar respondendo algumas perguntas para vocês se sentirem um pouco mais seguras com relação à pesquisa. Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de fazer esse vídeo explicativo. A pesquisa clínica, ela é segura? Pergunto para a doutora Andressa. Olá, boa noite. Eu estou muito feliz e honrada de ter sido convidada para participar dessa live. Primeiramente, obrigada, Flávia, e obrigada a todos os outros envolvidos. Então, a pesquisa clínica, para eu conseguir responder essa sua pergunta, né? Primeiro eu tenho que explicar um pouquinho sobre a pesquisa clínica. A pesquisa clínica nada mais é que um estudo realizado com humanos para eu testar a eficácia e a segurança de novos medicamentos. Então, para que eu consiga iniciar uma pesquisa clínica, é necessário a aprovação no Comitê de Ética, de Pesquisa e dos órgãos regulatórios. Então, por esse motivo, a pesquisa clínica é sim muito segura. Nós não precisamos ter medo de participar desses estudos clínicos, uma vez que eles só trazem benefícios para o surgimento de novas drogas para o tratamento, por exemplo, do câncer de mama. Perfeito, doutora. A minha segunda pergunta vai para a doutora Larissa. E quem garante que os estudos clínicos são feitos de forma segura? Olá, boa noite. Primeiramente, muito obrigada aí pela oportunidade de participar junto a vocês. Estou muito feliz também de participar aqui e esclarecer um pouco sobre a pesquisa clínica, que é uma das nossas paixões aqui, né? Bom, o que a gente garante, né? A gente sabe que assim as pesquisas elas contribuem muito para a ciência, para o desenvolvimento, para o tratamento, né, de inúmeras doenças. O que garante, nós temos órgãos administrativos, né? A Anvisa, por exemplo, a Food and Drugs Administration, que é um órgão norte-americano. Então, assim, não é simplesmente, eu quero fazer uma pesquisa clínica e eu vou lá e abro um centro de pesquisa da minha cabeça. Não. São vários órgãos regulamentatórios, assim, que eles vão e liberam aquele centro de pesquisa. É tudo feito de uma forma muito ética, com comitê de ética, tudo muito claro, tudo muito explicado. Então, assim, ninguém tira da cabeça, né? Cada centro de pesquisa, ele foi passado aí por várias etapas de avaliação e validações para ele poder existir. E quando a gente vai fazer uma pesquisa, é tudo muito bem explicado para o voluntário, né? Tem termos de consentimento, tem comitê de ética em pesquisa, em medicamento. Então, aqui, todos esses órgãos, aí, não só do Brasil, mas norte-americano, europeu, todos esses órgãos, eles vão garantir que uma pesquisa clínica seja segura para o voluntário ali. Então, não é nada assim jogado, tudo tem todo um respaldo técnico-científico. Perfeito. A minha terceira pergunta, eu acho que é a mais comum, né? E até comecei falando sobre ela, e eu vou perguntar para a doutora Sabrina. Eu serei cobaia? Acho que é a pergunta que todo mundo fala. Sim, com certeza. Meninas, boa noite para todas. Flávia, também queria agradecer, também estou muito contente de estar participando aqui, falando um pouquinho sobre pesquisa clínica, que é, sim, um tema tão importante, né, e tão pouco conhecido, e como você falou, que gera muito tabu, né, tem muito tabu em cima da pesquisa clínica, e essa pergunta que você me fez, a resposta, não. Esse é um questionamento mesmo muito comum, infelizmente, mas é um termo que ele não deve ser utilizado, ele é pejorativo, ele não é ético, tá? A primeira coisa que a paciente precisa entender
quando ela está num protocolo de pesquisa, quando ela é chamada ali num protocolo de pesquisa, o motivo pelo qual ela está ali, né? Qual que é a proposta do tratamento, qual que é a pretensão do tratamento em questão. Então, para isso, já na primeira consulta, a gente aplica um termo, que é o termo de consentimento, a gente chama, né, TCLE, é o termo de consentimento livre e esclarecido, onde nele constam todas as informações referentes àquele protocolo. Então, o uso das medicações, né, quais serão as drogas a ser utilizadas ali, a via de administração, a dosagem, a frequência, os riscos, os efeitos colaterais, até mesmo as consultas, a frequência de consultas, os exames, são todas as informações importantes que a paciente precisa saber, estão ali naquele termo, né? E a gente, nessa primeira consulta, explica, a paciente, Flávia, ela lê, ela entende, ela tira as suas dúvidas, né? E aí ela decide se vai ou não participar. Ou seja, a participação, ela é voluntária, né? Ela é livre, o que torna incorreto o termo cobaia, tá certo? Certo, e eu sou prova disso, né? Que graças a Sim, Deus aí realmente é tudo isso mesmo, é é, muito bem explicado quando a gente vai a primeira vez, né? Esse acolhimento que tem lá na pesquisa, que ele realmente é tudo muito bem explicadinho, e a gente não sai de lá com dúvida. Então, quando você sai lá, que você se propõe a participar, você realmente está consciente de tudo, porque realmente é tudo muito bem explicadinho. Obrigada, doutora. sim, imagina. E a nossa quarta pergunta eu vou fazer para a doutora Andressa. Os médicos costumam indicar os pacientes a participar dos estudos? Sim, essa pergunta é um complemento do que a Sabrina acabou de explicar sobre o TCLE, que é o termo livre esclarecido, né? Então, quando essa paciente ela vai ali na primeira consulta, ela vai ser convocada voluntariamente. Ninguém é obrigado a participar do protocolo de pesquisa. Então, nosso principal objetivo ali na primeira consulta sempre vai ser o acolhimento, né? Porque a paciente ela recebe muita informação, às vezes ela está perdida por ter recebido o diagnóstico de câncer ou de alguma metástase. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher. Depois desse acolhimento, a gente começa a explicar o que é a pesquisa, que muitas chegam desorientadas, sem saber o que é aquele setor, e aí a gente passa a dar informações sobre esse termo de consentimento. E ali no termo, complementando o que a Sá falou, tem explicando tudo o que vai ser feito com essa paciente. Mas às vezes são tantas páginas que elas têm que ler que a gente tenta resumir ali de forma mais sucinta, de forma de colocar termos sem ser termos médicos e falar para ela que ela é uma voluntária de novos medicamentos, que ninguém é obrigado a fazer nada, né? E que cada protocolo, cada estudo clínico tem os seus critérios. Então, para a paciente entrar no estudo, ela tem que preencher alguns critérios de inclusão e existem os critérios que excluem a paciente. Então, nem todo mundo vai bater lá na porta do centro de pesquisa, nem todo mundo a gente vai conseguir colocar para dentro, porque os estudos eles abrem, tem um tempo de ficar aberto e depois eles vão fechar. Então, a gente acaba tendo uma rede de médicos que sabem da existência do centro de pesquisa. Esses médicos eles encaminham as pacientes que têm esses critérios e nós fazemos essa conversa com os pacientes, sabendo que todo mundo que assina o termo de consentimento ela pode retirar esse termo a qualquer momento. Ela pode falar, eu não quero mais participar da pesquisa clínica, por N motivos, motivo pessoal, ou tem algum outro motivo, ela pode retirar. Então, isso é importante, né? Porque muita gente acha que é obrigatório. Não, você é voluntária e você pode retirar o seu termo quando você quiser. Obrigada, doutora. E eu só queria frisar um pouco mais também essa parte do entrar, é que muitas meninas acham que elas têm que só ir, por exemplo, para a pesquisa e abandonar o tratamento atual. Não é isso, meninas. Eu faço tratamento lá agora no novo hospital, que chama Hospital da Mulher, continuo tendo todos os meus tratamentos lá, as minhas consultas, porém, no paralelo, né, faço parte da pesquisa, porque é isso que muitas meninas ficam com dúvida que eu percebo no meu grupo. Ah, mas poxa, eu faço tratamento num bom hospital, aí eu vou ter que abandonar para fazer um lugar que eu nem conheço. Então, essa também é uma das dúvidas, né? Então, é interessante isso dizer que isso é um paralelo, né? Não há necessidade de abandonar o que você já está acompanhando.
Bom, a minha próxima pergunta eu vou perguntar para a doutora Larissa. Depois que a gente entra no grupo, no estudo de clínicos, quais são os nossos benefícios? Bom, essa pergunta, assim, as pacientes costumam perguntar também, eu vou ter algum benefício, né? E assim, benefício certo a gente não tem, porque normalmente a gente está testando um novo medicamento, então a gente não tem a certeza se aquele medicamento vai ser eficaz ou não. A gente explica, né, como as doutoras falaram aí no termo de consentimento, os riscos, efeitos colaterais, a gente faz de tudo para minimizar os efeitos colaterais, os riscos, a gente tem um acompanhamento bem de perto, mas a gente não tem como garantir o benefício daquele medicamento ou não, né, daquela nova droga em estudo. Mas, assim, se a gente pode dizer que vai ter um benefício, com certeza, o benefício de fazer bem aí para a ciência, para novas mulheres que vão chegar, para novos pacientes que vão ter. Então, imagina que a oncologia mesmo, né, os medicados, drogas quimioterápicas, o tanto que elas evoluíram nos últimos 10 anos, se não fosse pelas nossas voluntárias e voluntários, a gente não teria essa evolução. Então, com certeza, tem o benefício aí, eu falo assim, é todo um processo, né? Só quem passa num serviço de oncologia atendendo como paciente, a gente não fica igual. Então, tem o benefício de a gente poder ajudar outras pessoas. E esse, sim, eu vejo como grande benefício. Mas a certeza do benefício da droga a gente não pode dar. Isso a gente não tem como, porque é uma droga que está em teste, né? Mas é uma paciente que vai ser super bem acompanhada, vai ter consultas com certeza sempre cada vez mais perto, mais próximas. E uma das premissas de uma pesquisa clínica é essa que você disse: a gente não abandona um tratamento, né? A gente não abandona um tratamento convencional. A gente faz os novos testes, mas a paciente tem todo um amparo aí de um tratamento junto ao teste da nova droga. Esse é o maior medo que tem é que muitas meninas, quando fala de benefício, eu converso muito com as meninas ali na pesquisa, né? E eu posso garantir que tem muitas meninas ali que se dão muito bem. E o bom lembrar é que, por que às vezes tem umas que reagem melhor, outras nem tanto? É que cada um tem um organismo, né? Então, às vezes eu falo isso para as meninas, de repente, para isso se está em estudo, né? Para olhar no montante e ajustar da melhor forma, né? Mas eu percebo ali eu acho que nenhuma menina que eu tenha conversado na pesquisa fala assim, ah, não, esse remédio não deu certo, tive que trocar. Eu acho que todas estão respondendo muito bem e eu fico muito feliz com os depoimentos, eu tenho muitos depoimentos de lá, já apliquei vários no grupo, né, para as meninas, porque já vi gente, assim, querer se entregar, né? Inclusive, quando eu entrei, aconteceu isso, né? Eu tive uma paciente que estava junto comigo e ela estava assim, não sei para que me colocaram nesse negócio aí, não, eu já estou tomada, já está nos ossos, está não sei aonde. Eu falei, nossa, não pode pensar desse jeito, né? Pensa que se o estudo é a sua última esperança, então se agarre nela. E eu tive a oportunidade agora, na semana passada, de encontrá-la num sorriso de canto a canto, porque surtiu o efeito, né, desejado. E ela tá ótima. Eu falei, tá vendo aí? E a senhora querendo se entregar, né? Então, é muito engraçado isso, né? Essa questão. Então, o melhor benefício que esse, impossível. Sem contar que a gente chega lá, a gente é super bem atendida pelas doutoras, faz amizade, a gente acaba tendo aquele convívio maravilhoso, uma acompanhando, né, a experiência da outra aí, né? Então, acho que isso é o melhor benefício. A gente está ali, né, conversando com todo mundo. Bom, vou fazer mais uma pergunta aqui agora, que vai ser para a doutora Sabrina. Sou participante de um estudo clínico. Eu tenho algum dever com o estudo? Sim, então, em todo tratamento, a paciente, ela tem direitos assim como deveres, né? Os principais deveres de uma paciente que está em um estudo clínico, eles são principalmente comparecer às consultas. A gente sabe que em pesquisa clínica a gente tem uma certa frequência de agendamentos de consulta, né? São muitas consultas, então é importante que essa paciente compareça regularmente a essas consultas, que ela tome corretamente as medicações, então essa aderência ao tratamento também é muito importante.
nesses intervalos de consultas também, as pacientes elas podem ter alguns eventos, alguns efeitos colaterais, e para a gente é muito importante que isso nos seja passado adequadamente, então a gente tem que ter ciência da ocorrência desses eventos, e se a paciente fez uso de alguma medicação para algum desses eventos, então isso tem que ser muito bem relatado, esse é um dever da paciente importante, realizar os procedimentos que a gente solicita, e também comunicar o mais rápido possível caso haja algum efeito inesperado. Então, são diversos deveres, mas esses são deveres importantes que a gente tem para que a gente tenha sucesso no andamento do protocolo, certo? Certinho. E a gente tem, só para as meninas saber, eu, né, como paciente, posso falar bem isso, a gente tem um relatório, né, a gente fala que é um diário, onde a gente preenche o horário que a gente tomou essa medicação, né, preferencialmente tem que tomar todos os dias no mesmo horário, então a gente tem ali, se por acaso, porventura, ter alguma reação, a gente pode estar anotando, porque depois, quando a gente tiver as consultas, eles vão estar analisando tudo aquilo que passou naquele, né, naquela semana ou naquele mês, enfim, dependendo cada uma tem um tempo para estar indo lá, e aí fica fácil também para elas estarem vendo como é que está reagindo essa medicação no organismo da gente. Então, por isso que eu falo, meninas, eles não abandonam a gente, não acha assim, vão dar medicação e não dão nenhuma assistência, muito pelo contrário, né? A gente tem ali o telefone com as meninas, qualquer situação, assim, que tá na dúvida, a gente pode estar perguntando, então, assim, isso é muito seguro, então é muito tranquilo. Então, vamos para mais uma pergunta aqui, mais uma rodada. Eu vou perguntar para a doutora Andressa. Muito se fala no estudo com placebo. O que significa isso, doutora? Eu acho que essa é uma das principais dúvidas, né? Então, para tentar simplificar, assim, para eu conseguir demonstrar os efeitos tanto colaterais, de eficácia, de segurança desses novos medicamentos, eu preciso sempre comparar esses medicamentos novos com o tratamento atual para aquela doença, né? E muitas vezes o tratamento atual para essa doença é só a vigilância do paciente. O que é a vigilância? A paciente ir nas consultas, fazer exames de imagem, como mamografia, por exemplo, exame de sangue. Então, muitas vezes a gente dá para a paciente tomar um composto, mas na verdade esse composto não tem propriedades de medicamento, não existe medicamento ali dentro, apesar dela estar ingerindo o composto que a gente deu. Mas eu preciso fazer isso para justamente eu conseguir comparar o efeito da nova droga com o tratamento atual. Então, o placebo é isso. Seja tomado por via oral, ou seja injeção muscular, ou na veia. Então, é um composto sem as propriedades de medicamento. Perfeito. Vamos para a pergunta agora para a doutora Larissa, né? Uma pergunta bem interessante, né? Participação, para participar de uma pesquisa, nós, né, pacientes, temos que pagar alguma coisa? Não, não, nunca é assim. Uma das premissas que a gente tem também é que são sempre voluntárias, né? O que que difere, até a gente, para explicar, né? Uma cobaia, ela não, o que a doutora Sabrina também explicou muito bem, é um animalzinho que ele não sabe que ele está participando de uma pesquisa. Se a gente paga alguma coisa, aquilo também não está sendo adequado pelas normas de vigilância do Brasil. O que a gente tem de pesquisa aqui no Brasil, nós temos voluntários, então o voluntariado, ele não paga nada e pelas leis também não recebe nada, tá? Então, assim, eventualmente as pacientes podem ter algum auxílio de deslocamento até o centro de pesquisa que os próprios laboratórios fornecem, que são pacientes que a gente tem do Brasil todo, mas nenhuma voluntária, ela nem paga e ela nem recebe para estar na pesquisa. Tem alguns países que algumas voluntárias elas eventualmente podem receber algum tipo de valor aí financeiro, mas no Brasil isso é completamente antiético, isso não existe. Então são voluntárias mesmo que se candidatam ou são convidadas a participar, né, dependendo do seu tipo de câncer, mas não existe nenhuma troca de valor financeiro aí. Perfeito. E vamos para a minha última pergunta para a doutora Sabrina. Se eu quiser desistir do meio do caminho, como é que fica o meu tratamento? Flávia, é assim,
A gente falou um pouquinho sobre os deveres, né? A paciente tem deveres e ela tem direitos também. E esse é um direito da paciente descontinuar a qualquer momento, né? Esse tratamento, ele sendo descontinuado, a paciente ela vai continuar o tratamento dela no serviço de origem, né, fora do estudo, sem qualquer prejuízo, né, sem problema algum. Então, existem inúmeros motivos que levam a paciente a descontinuar de um protocolo, assim como a doutora Andressa comentou, né, são N motivos, a paciente pode sim, ela tem todo esse direito, e a gente reencaminha essa paciente, a gente orienta, e a gente reencaminha para o serviço de origem, né, para que esse tratamento seja continuado ali, tá certo? Entendi. Então, por E exemplo, aí, se eu desistisse, se eu quisesse, por exemplo, no meu caso, eu teria que tomar um exemplo, o tamoxifeno. Então, aí eu voltaria para a clínica e aí começaria a tomar, deixaria de tomar o de vocês para voltar a tomar, por exemplo, o tamoxifeno. Seria dessa forma. aí, no serviço em questão, né, no serviço de origem, o médico ele vai te reavaliar, ele vai ver as medicações que foram ali usadas e aí ele vai tomar a melhor conduta, de qual a medicação ideal para usar naquele momento, tá Ah, certo? Tá? perfeito. Bom, meninas, foi isso. Eu acredito que pelo que nós analisamos, né, são as dúvidas mais frequentes. Eu agradeço vocês mais uma vez por terem participado, né, para tirar essas dúvidas das meninas. Espero que com esse vídeo a gente possa vir mais pessoas, né, desde que estejam aí as características do que o estudo precisa. Então, e para quem tiver com mais dúvida, né, quiser mandar alguma dúvida lá para o Pérola, ele tem uma página, né, no Instagram, que é o @Pérola Pesquisa Clínica. Então, quem tiver dúvidas, entra lá, deixa lá a sua mensagem, a sua dúvida, que tenho certeza que alguém vai estar lá pronto para responder. E eu também tenho o meu perfil, né, que eu criei agora recentemente, que é também no Instagram, que é grupo _, apoio contra o câncer, né? É um grupo que lá nesse grupo do Instagram, eu acabo abrangendo o câncer no todo, né? Não só o câncer de mama, mas outros tipos também. Mas aí quem tiver qualquer dúvida também pode estar entrando por lá, colocando as suas dúvidas, e a gente vai colocando aqui, né? Na medida do possível, vai respondendo. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer vocês três. Obrigada, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É um trabalho maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer uma por uma de vocês, né? Então, eu fiquei muito lisonjeada de vocês terem aceitado o meu convite para participar desse vídeo. E continue com esse trabalho maravilhoso, gente, porque é isso daí, é salvando vidas. Eu falo para as meninas que a informação nunca ela é demais, né? Então, tá aí esse vídeo mais uma vez, né? Para tirar essa coisa de cobaia que não existe, muito pelo contrário, a gente é muito bem atendida lá, somos muito bem assistidas, e que venham, né, participar do estudo, que vocês vão ver a maravilha que é. Obrigada, meninas.